Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Jeremias, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 14. É um texto que contém uns versículos bastante conhecidos, inclusive até temas de canções. Nós vamos então examinar todo esse texto na primeira divisão, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Como a gente sempre pede, observe se tem alguém ao seu lado sem Bíblia, para você compartilhar a palavra do Senhor com esta pessoa. E se for um visitante, não apenas compartilhe a palavra, mas ao término do culto, cumprimente essa pessoa, lhe deseje boas-vindas e peça para que ela volte mais vezes aqui conosco, tá bom? A estar conosco. Jeremias, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 14. Todos encontraram? Então eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem com atenção o que nos diz a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Peça para que Deus ilumine a sua mente, para que você compreenda a palavra do Senhor. Peça pelo seu irmão também, afinal o culto é comunitário. Peça pelo mensageiro, para que Deus lhe conceda graça e intrepidez no falar da sua palavra. Vamos orar? Senhor, queremos nesse instante pedir a tua graça sobre as nossas vidas, pedir a tua iluminação para que nós possamos compreender a tua palavra. Saímos dos nossos lares, não para outra coisa, senão para cultuar o Senhor. Senão para cantar louvores como já cantamos, orar como já oramos e estamos orando neste momento, ofertar ao Senhor, que também é elemento de culto, e sobretudo ouvir a tua palavra. E queremos agora, ó Deus, pedir que o Senhor esteja nos abençoando, para que ouçamos e tenhamos convicção de que o Senhor está falando conosco. Portanto, nos abençoa. Cada coração aqui agora seja um terreno fértil, no qual essa palavra venha, ó Deus, brotar, venha, ó Deus, frutificar frutos para a tua glória, a 30, a 60 e a 100 por um. Nos abençoe e nos conduz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma canção de um grupo musical evangélico, um grupo muito famoso, por sinal, traz a seguinte declaração, abre aspas:
Sou estrangeiro e estou aqui de passagem. Longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo para sorrir ou cantar. Vou repetir. Sou estrangeiro e estou aqui de passagem. Longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo para sorrir ou cantar. O que esse trecho desta música, desta canção revela, é uma verdade que a Bíblia nos revela. É uma verdade que a Bíblia nos mostra. Sim, de fato, a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Está lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Porém, como a gente vem enfatizando, a mensagem do Senhor nunca é fatalista. Sendo assim, mesmo mostrando que nós somos peregrinos, a Bíblia nos mostra como nós devemos nos portar apesar da expatriação. Nos mostra que devemos viver de maneira equilibrada. Portanto, diante dessa realidade, sendo peregrino e tendo que viver de acordo com a vontade do Senhor, me vêm alguns questionamentos. Primeiro, como ser cristão num mundo tão anticristão? Como guardar valores num mundo tão avesso a absolutos? Como Deus quer que vivamos nesta terra de peregrinações? Como Deus quer que vivamos nesta terra de peregrinações? O texto que nós lemos nos oferece respostas. Uma vez que o Senhor, através do profeta Jeremias, orienta o seu povo, como este povo deveria viver na Babilônia, terra do seu cativeiro. Tudo bem, eles não eram peregrinos, eles eram cativos, mas estavam numa terra que não era a terra deles. Lembremos, o povo de Judá foi levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E isso em 3 levas. A primeira em 609 a.C., a segunda em 598 a.C. e a terceira em 587 a.C. E isto ocorreu não porque Deus descuidou do seu povo, não porque Deus deixou de cuidar do seu povo, amar o seu povo, não. Isto ocorreu em cumprimento da palavra do Senhor, porque Deus havia ameaçado a Judá, porque Judá estava constantemente pecando contra o Senhor, e Deus disse que esse pecado seria castigado de forma severa. Pois bem, o povo é mandado para a Babilônia, e lá na Babilônia, o Senhor orienta ao seu povo a como esse povo deveria se portar. O Senhor diz que o cativeiro não era para a destruição, mas para a restauração. Por isso mesmo, esse povo arrependido deveria agora aguardar a libertação que viria e deveria então viver suas vidas normais, em consonância com a vontade de Deus. Assim como eles, irmãos, nós estamos também sujeitos a uma realidade difícil. Nós vivemos em um mundo caído. E eu espero que cada irmão aqui, de fato, sinta essa dificuldade de viver nesse mundo. Tenha essa consciência de que esse lugar não é o seu lugar. Nós vivemos num mundo difícil, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos numa situação complexa, assim como os exilados na Babilônia. E o Senhor traz uma mensagem para aquele povo, e a partir desta mensagem que nós vamos estudar agora a fundo, nós podemos também ver como o Senhor quer que vivamos nesse mundo tão maligno. Então, diante dessa realidade, como cristãos, qual deve ser o nosso comportamento? Com base, então, nas orientações trazidas aos exilados judeus, vejamos o que é que o Senhor requer de nós que vivemos em um mundo de adversidades. Nós que somos peregrinos. Mas como é que o Senhor quer que vivamos nesse mundo de dificuldades? O tema, portanto, da nossa mensagem é como viver no mundo de adversidades. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, observando a carta que o profeta mandou para os exilados, nós vamos ver a primeira orientação que Deus traz para aquele povo. E a primeira orientação é: viva a vida comum, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Como viver no mundo de adversidade? Viva a vida comum, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Onde está isso? Versículos 4, 5 e 6. Olhe para o texto, por favor. Diz assim a palavra do Senhor:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Nós estamos vendo, então, como devemos nos portar nesse mundo caído, nesse mundo que jaz no maligno, tendo como referência o modo como Deus falou para os judeus, como eles deveriam se portar na Babilônia, que é interessante que a Bíblia faz uma analogia entre a Babilônia, o Império Babilônico, e o sistema que nós vivemos contrários ao Senhor. É interessante isso. Pois bem, o povo estava no cativeiro, como nós já vimos, e o Senhor então manda uma carta através do profeta Jeremias. E essa carta enviada pelo profeta traz para aquele povo algumas orientações. Orientações que eles deveriam colocar em prática durante os 70 anos que eles estariam ali naquele cativeiro. Onde está a informação dos 70 anos? Versículo 10. Olhe para o texto, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Deus vai trazer uma orientação para esse povo que está exilado, que vai passar 70 anos na Babilônia, e Deus traz orientações. E é interessante, irmãos, que de maneira quase que surpreendente, Deus traz orientações que manda aquele povo se acomodar àquela situação. É surpreendente. Deus traz orientações que, em outras palavras, Deus está dizendo, se acomodem, se acostumem com essa situação. Agora, é importante esclarecer que se acomodar aqui não diz respeito que eles deveriam tomar a forma da Babilônia, que eles deveriam abraçar os costumes e práticas daquele império pecaminoso. Não. Mas eles deveriam reconhecer o tempo que lá passariam e vivessem de tal modo que não viessem a desaparecer durante aquele período. Já que estamos aqui, em outras palavras, já que o Senhor nos mandou para cá, vamos nos manter vivos. Vamos nos manter fortalecidos. Lembremos, eles estavam no cativeiro, não porque Deus se esqueceu do povo, não porque o diabo ganhou uma disputa de Deus, não porque o Império Babilônico fosse mais forte do que o reino de Judá, não. Eles estavam lá segundo a vontade de Deus. Deus os enviou para lá. Para quê? Para os punir. Mas sempre lembrando, irmãos, que a punição de Deus não visa a destruição. A Bíblia fala isso. A disciplina não visa a destruição. Aquele povo foi enviado para lá não para ser destruído, mas para ser trabalhado, restaurado e entender de fato que o Senhor deveria ser o Senhor da vida deles. Não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Então, diante dessa realidade, desse tratamento que Deus estava trazendo para o povo deveria, segundo o próprio Deus, estar na Babilônia, viver uma vida comum e desfrutar daquilo que podiam desfrutar, daquilo que não maculasse a sua fé. Em outras palavras, Deus está dizendo, deem bom testemunho aos babilônicos. Mesmo vocês estando longe do templo, mesmo estando longe dos ministérios, deem bons testemunhos. Sabedores que o Senhor está no controle da situação, eles deveriam então descansar em Deus e saber que Deus realizaria a sua vontade. E enquanto isso, caberia a eles tocar a vida. Enquanto descansava na soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, eles deveriam tocar a vida deles. Mesmo no cativeiro, mesmo na terra inóspita. Sendo assim, eles deveriam empreender. Isso, segundo o texto que nós lemos. Deveriam construir casas, deveriam plantar pomares, deveriam aproveitar o fruto desses. Está aí no versículo 5. Plantar pomares, comer o seu fruto, edifique casas, habitem nelas. Deveriam constituir famílias, fortalecendo-se enquanto povo. Óbvio, eles não deveriam ter um casamento misto. Não era para um judeu casar com a mulher da Babilônia. Não. Deveriam casar entre si.
Para quê? Para se fortalecer enquanto povo. Por quê? Porque iria chegar um dia no qual o Senhor iria trazer aquele povo de volta para a sua terra. E aquele povo deveria estar fortalecido. Deveria estar pronto para voltar, restaurado, trabalhado pelo Senhor para a sua terra. Ou seja, irmãos, apesar da situação difícil que eles estavam vivenciando, de nada iria adiantar aqueles homens e mulheres pendurarem a harpa no salgueiro e ficar chorando. Era necessário reconhecer o pecado, era necessário crer na misericórdia de Deus, e era necessário, enquanto isso, buscar transformar aquele cenário de tragédia num cenário de triunfo. De nada iria adiantar pendurar as harpas no salgueiro e ficar chorando. De nada iria adiantar ficar numa autocomiseração, desistindo de viver. Deus não quis isso para o seu povo e diz, olha, viva a vida comum, empreendam, plantem, construam casas, casem, se fortaleçam. Eu estou no controle da situação. E aí, irmãos, me lembra um personagem bíblico, que inclusive foi citado ontem à noite aqui. José. Um homem que sofreu, um homem que foi vendido, um homem que foi tentado, um homem que foi caluniado, um homem que foi preso injustamente. Ele estava preso. E em sua prisão, o que foi que ele fez? Se desesperou, se revoltou, dificuldade, então vou dançar conforme a música. Vou adotar a filosofia determinista. Então, determinismo. Se é isso que vem para a minha vida, então agora eu vou agir de acordo com essa realidade. Não, agora eu não quero mais saber de ninguém. Vou ficar agora sofrendo as minhas dores, revoltado com Deus e com o mundo. Vou ficar aqui nessa prisão e vou me tornar o pior bandido dessa prisão, porque eu vim para cá injustamente. Foi isso que ele fez, irmãos? Não. Pelo contrário, José produziu e não murmurou. Fez o melhor, mesmo numa situação desfavorável. Buscou o interesse do próximo. Tinha lá dois comentando sobre o sonho, os dois aperreados. José está ali, poderia nem levar em conta aquela conversa, poderia estar apenas envolto na sua própria tristeza, na sua própria, entre aspas, má sorte. Mas não, ele se interessa pelo outro. Resultado disso tudo, recompensa da parte do Senhor. Da mesma forma, Judá deveria fazer o mesmo. Mesmo em meio à dificuldade, deveria continuar a vida. Afinal de contas, o Senhor estava com eles. Afinal de contas, Deus os enviou para lá, não os abandonou, estava lá trabalhando na vida deles. Como eles deveriam viver naquela terra de dificuldade, vivendo uma vida comum, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, se é para construir casa, vamos construir casa. Se é para casar, vamos casar. Se é para plantar pomares, vamos plantar pomares. Se é para comer, vamos comer. E aí, aplicando para a nossa realidade, irmãos, a gente tem que entender isso. O mundo, de fato, é o nosso inimigo. É o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o nosso inimigo, mas não deixe o mundo te parar. O mundo realmente é um ambiente inóspito para nós. Devemos, de fato, nos sentir assim, incomodados com essa realidade. Não podemos nos acomodar. No entanto, como cristãos, devemos ainda produzir. Glorifique a Deus no ambiente problemático que você se encontra. Pastor, meu trabalho é um problema. É uma luta. Dificuldade. Eu estou pensando até, não ir mais, desistir. Estou pensando em me intrigar de todo mundo, para mostrar que eu sou crente, que eu sou santo, vou me intrigar de todo mundo. Ou senão, também sabe de uma coisa, estou pensando em me revoltar também, dançar conforme a música, porque ninguém me valoriza, meu patrão não me valoriza, eu sou o único que chego cedo, cumpro o horário, e ele não me valoriza. Sabe de uma coisa, eu vou agora viver conforme todos aqueles empregados também. Eu vou adotar a forma daquele lugar. Não. Viva nessa realidade, glorificando a Deus. Não fique escondido. Não fique no gueto. Cristianismo não é gueto. Não é religião de gueto. Nós não somos chamados para ficar no gueto, escondidos no canto. Pelo contrário, nós somos chamados para influenciar. Exerça um papel de influência no ambiente, na realidade que você se encontra. Aguarde
a libertação do seu cativeiro. Mas enquanto esse dia não chega, seja sal, seja luz. O povo estava no cativeiro. Deus diz, olha, não fiquem aí parados, não fiquem no autocomiseração, não fiquem sofrendo, não pendurem suas harpas, não fiquem chorando, não se revoltem. Não, façam o seguinte, vivam a vida de vocês. Deem continuidade. Façam aquilo que vocês podem fazer, sem macular a fé de vocês. Eu estou no controle. Vivam, fortaleçam. Se fortaleçam. Eu estou no controle. Como viver no mundo de adversidade? Segundo lugar, viva a vida comum, lembrando sempre de buscar a Deus. Como viver no mundo de adversidades? Viva a vida comum, lembrando sempre de buscar a Deus. Versículo 7, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Só os irmãos, só a igreja, bem alto aí, bem forte. Muito bem, então nós estamos vendo aqui esse texto, o Senhor traz orientações práticas para o povo que está exilado na Babilônia. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo do qual nós não devemos tomar a forma, e que a Bíblia compara o mundo com a Babilônia no sentido de realidade espiritual, e assim também nós devemos adotar esses conselhos trazidos para os judeus para as nossas vidas. E aí nós já vimos, em primeiro lugar, que devemos viver a vida comum, lembrando e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos nos esconder, não vamos ficar chorando e lamentando. Vamos ser sal e vamos ser luz, vamos influenciar. Em segundo lugar, viva a vida comum, lembrando sempre de buscar a Deus. Ou seja, irmãos, apesar de estarmos num mundo hostil, apesar do mundo ser o nosso inimigo, lembremos, o mundo, a carne e o diabo, nós temos que lutar contra o mundo, mas nós não precisamos andar assustados. Nós não precisamos andar assustados. Pelo contrário, devemos ter bom ânimo, sabendo que o Senhor venceu também esse inimigo. O Senhor venceu o mundo. Ele disse isso em João capítulo 16. Ele disse isso, que ele venceu o mundo. Portanto, deveríamos ter bom ânimo. E aí, trazendo agora a segunda lição, devemos viver a nossa vida comum, lembrando de buscar a Deus em todo o tempo em oração. Perceba aí que o versículo 7, o Senhor traz essa orientação. O Senhor orienta o povo a orar naquele lugar. Mas não apenas isso. O Senhor orienta o povo a orar por aquele lugar. O Senhor orienta o povo para orar por aquela cidade, visando a paz daquela cidade. Por quê? Porque uma vez assim acontecendo, esses cativos seriam beneficiados. Ore pela paz dessa cidade. Peraí, Deus, tem certeza? Terra do cativeiro? Eu achava que sim, deveríamos orar, mas orações imprecatórias, que são aquelas que nós encontramos em alguns salmos, né? A oração que pede que os inimigos peguem os nossos inimigos e esmaguem os filhos contra as pedras. São orações imprecatórias. Eu achava que era essa oração que Deus está orientando, mas me surpreende. E agora? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É isso mesmo? Sim, irmãos, é isso mesmo. Como servos do Senhor, na dependência do Senhor, esses homens e mulheres deveriam, na dependência dele, buscar um ambiente propício para o desenvolvimento deles. Perceba, não há aqui em nenhum momento negociação de valores. Perceba, Deus não está dizendo assim ao povo, olha, se amoldem, baixem o nível de exigência de vocês, tornem-se um com os babilônicos. Não, não é isso. Pelo contrário, me busquem. Vocês são judeus, vocês são o povo de Abraão, vocês são descendentes de Abraão. Me busquem, não busquem os deuses da Babilônia, me busquem. Mas, estando nesse lugar que eu mandei vocês, versículo 7, procurei a paz da cidade para onde vos desterrei, estando nesse lugar, orem por esse lugar.
Busquem a paz deste lugar, porque fazendo isso, vocês vão ser beneficiados. Porque na sua paz, vós tereis paz. E aí um comentarista chamado Warren Wisber, comentando esse versículo, ele diz assim: seria fácil para os judeus estar sempre em conflito com os seus captores gentios e idólatras. Mas Jeremias instruiu-os a que empenhassem em ter um bom relacionamento com os babilônios. Os exilados deviam ser pacificadores e não desordeiros. E deviam orar sinceramente pelos inimigos. Seria, de fato, muito fácil eles entrarem em conflito com os gentios, com os idólatras, com os babilônicos. Mas eles foram orientados, ordenados para ser pacificadores e não desordeiros. E deviam orar sinceramente pelos seus inimigos. Essa última parte aqui, orar sinceramente pelos inimigos. Lembra de alguém? Alguém em uma outra passagem da palavra de Deus, da Bíblia, trouxe orientações quanto a orar pelos inimigos? Alguém trouxe? Quem foi? Jesus Cristo, não foi? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Perceba, irmãos, um texto do Antigo Testamento nos traz um princípio que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que o próprio Senhor Jesus estabeleceu para nós. Mateus capítulo 5, 43 a 48 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, nós não podemos ser revolucionários. O cristão não pode ser revolucionário. Nós não podemos boicotar a ordem estabelecida. Como cidadãos do reino, nós precisamos ser bênçãos, mesmo em situação desfavorável, mesmo num contexto problemático. E isso nós só vamos conseguir se estivermos sempre buscando o Senhor por meio da oração. Sozinho, realmente, nós não vamos conseguir fazer nada. Sozinho, eu vou querer ir à forra. Se alguém me prejudicar, eu vou querer prejudicar também. Se alguém me causar um desfalque, eu vou querer me vingar. Sozinho, entregue a mim mesmo, entregue ao meu coração. Mas porque eu sou um cidadão do reino e que estou aqui de passagem, porque eu sou um peregrino, porque esse lugar não é o meu lugar, mas eu aguardo a minha pátria celestial, eu devo pensar como cidadão dessa pátria, e nesse lugar eu devo dizer, Senhor, eu quero ser bênção. Abençoa, Senhor. Abençoa o meu emprego. Abençoa o meu patrão. Ele é injusto, mas abençoa. Toca no coração dele. Toca no coração do meu irmão. Meu irmão que não quer saber, que não trata bem o meu pai, que não trata bem a minha mãe. Senhor, abençoa. Toca no coração dele. Tem misericórdia dele. Senhor, abençoa o meu cunhado. É difícil orar por cunhado, né? Ainda bem que eu não tenho um cunhado, só tenho cunhada. Então eu posso falar isso aqui. Mas enfim, abençoa o meu cunhado. Abençoa o meu tio. Enfim, ore. Ore pela paz. Abençoe o prefeito. Ah, pastor. Mas o senhor sabe, né? Ou quer dizer, o senhor não sabe porque está chegando agora, mas se o senhor soubesse, você sabe que eu sou da oposição. Então, meu dever como oposição é causar dificuldade. Meu dever como oposição é ver que algo está bom, mas dizer que está ruim, só porque eu sou oposição. Orar pelo meu adversário político. Deus mandou o povo orar pela cidade. Deus mandou orar pela Babilônia, que eles estavam lá presos. E Deus diz, ore pela paz
desta cidade. Lembremos, irmãos, voltemos para o exemplo lá de José. José, diante daquela situação difícil, José fez toda a diferença. Mas sabe por quê? Porque José era inteligente? Não. Porque José era mais esperto de todos os seus irmãos? Não. A Bíblia sempre relata assim, um refrãozinho na história de José. O Senhor, porém, era com José. Esse é o refrão. O Senhor, porém, era com José. José foi esquecido. O Senhor, porém, era com José. José foi vendido. O Senhor, porém, era com José. José foi injustiçado. O Senhor, porém, era com José. Nessa dependência, nessa comunhão, José foi bênção. Numa terra inóspita, no Egito. Uma terra que também é trazida para nós como uma analogia de um lugar do qual nós cristãos não devemos fazer parte. Busque ao Senhor. Viva nessa terra de peregrinação. Viva a sua vida comum, lembrando sempre de buscar a Deus. E certamente você vai estar fortalecido para viver uma vida que agrade ao Senhor. Vai estar difícil, e realmente vai estar, porque você é cristão, você não pode se sentir em paz, sossegado neste mundo. Realmente é difícil, mas com o Senhor você fará proezas, como diz a palavra do nosso Deus. Em último lugar, nós estamos vendo como viver num mundo de adversidades, com base na orientação trazida pelo profeta Jeremias aos exilados na Babilônia. Nós já vimos duas lições. Primeira lição, eles deveriam viver a vida comum, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Viva a vida comum. Continue vivendo. Deus está no controle. Deus é soberano. Segundo lugar, viva a vida comum. Lembrando sempre de buscar a Deus. Ore, inclusive, pelos seus inimigos. Ore, inclusive, por esse contexto difícil. Por quê? Porque se tudo se tornar em paz, você também vai ser beneficiado. Faça isso. Mas, em último lugar, como viver no mundo de adversidades? Viva a vida comum, confiando na redenção do Senhor. Viva a vida comum, confiando na redenção do Senhor. Onde está isso? Versículos 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Os cativos judeus deveriam viver a vida comum, continuar a viver, continuar, não desistir da vida, não parar, não entrar num processo de autocomiseração, de pena de si mesmo, que vai levar o indivíduo a definhar. Não, continua vivendo, continua produzindo. Se é para casar, a gente casa. Se é para construir casa, a gente constrói. Se é para aproveitar algo bom nessa terra, vamos aproveitar. Deus está no controle. Deveriam fazer isso, sabendo que o Senhor iria redimi-los, que o Senhor iria executar a sua redenção. E o que é redenção, irmãos? Redenção é libertação. Alguém que está preso e que é liberto. Esse alguém é alvo de uma redenção. Isso iria acontecer com os cativos. Veja que no versículo 10 o Senhor traz exatamente o tempo exato, 70 anos. Olha, são 70 anos. Quando acabar os 70 anos, eu vou atentar para vocês. Eu vou cumprir para vocês com a minha boa palavra. Eu vou trazer vocês de volta para este lugar. Que lugar? A terra deles. Jerusalém, da qual eles tinham sido tirados, exilados, levados em três turnos. Eu vou trazer vocês 70 anos. É interessante, irmãos, que o profeta Daniel tem acesso a essa profecia, faltando pouco tempo, faltando ali poucos anos para se cumprir os 70 anos na Babilônia. Lembremos que Daniel nasce na Babilônia, e ele está na Babilônia vivendo esse contexto, ele tem acesso a essa profecia e ele continua orando.
Ele continua buscando, porque o Senhor diz no versículo 11 e no versículo 12 que esse povo, e ressalta no versículo 13, que iria fazer essa redenção, e no versículo 13 eles deveriam buscar o Senhor, continuar orando. Ou seja, irmãos, mesmo sabendo que Deus iria trazer a redenção, aqueles irmãos não deveriam deixar de cumprir com a sua responsabilidade. Que responsabilidade? Orar, buscar, clamar ao Senhor. Até porque essa oração faria com que em sua mente, em seu coração, ficasse sempre vívida a mensagem. Que mensagem? Nós não somos desse lugar. Então, Senhor, nos liberta. Então, Senhor, nos ajuda a aguentar os 70 anos. Senhor, o Senhor nos mandou para cá, não foi para nos castigar, não. O Senhor nos trouxe para cá para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. E o Senhor disse que vai durar 70 anos. Senhor, nós estamos orando para que o Senhor cumpra esses 70 anos. Nos dá forças para que a gente possa aguentar até esse tempo. Cada israelita deveria manter em seu coração a certeza de que o Senhor traria plena liberdade. A certeza de que o Senhor iria libertá-los do maior império da época. Isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. Isso se cumpriu quando Ciro, rei da Pérsia, subjugou o império babilônico e permitiu que os judeus voltassem para a sua terra. Deus levantou a Ciro, um homem ímpio. Deus levanta esse homem, imperador do império persa, levanta esse homem, usa esse homem como instrumento de bênção para abençoar o seu povo. Ele permite que os exilados voltem para Jerusalém. Deus assim cumpre a sua promessa. Deus traz a redenção para aquele povo. E aí, irmãos, diante dessa realidade, nós que estamos nesse contexto de já e ainda não, já somos cidadãos do reino, mas ainda não, porque estamos aqui. Não temos motivos para temer ou desanimar. Não temos motivos. Pelo contrário, devemos, na certeza da redenção final, continuar orando. Devemos, na certeza da redenção final, continuar orando. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Creia na redenção final do Senhor. Novamente, uma citação do Warren Wiersbe, ele diz assim: em toda situação, o povo de Deus tem a responsabilidade de buscar o Senhor, de orar e de pedir que Ele cumpra suas promessas, pois palavra e oração caminham juntas. Em toda situação, o povo de Deus tem a responsabilidade de buscar o Senhor, de orar e de pedir que Ele cumpra suas promessas, pois a palavra e a oração caminham juntas. Ah, pastor, mas se Ele prometeu, então por que eu vou orar? Porque nós temos a responsabilidade de orar. Porque Deus determinou não apenas os fins, mas também os meios. Vou trazer a redenção, mas orem. O papel de vocês é orar. Não depende de vocês, depende da minha vontade soberana, mas eu, de maneira soberana, estabeleci que vocês devem orar, intercedam, me busquem de todo o coração de vocês, e eu vou ser achado por vós. Portanto, irmãos, se nós buscarmos a Deus, se nós fizermos a sua vontade, então as circunstâncias nos fortalecerão e nos prepararão para o que Deus tem planejado. Se a gente se rebelar, nós não vamos colher nada. Pelo contrário, as circunstâncias vão nos destruir, nos afastarão do futuro que Deus quer que nós desfrutemos. Portanto, irmãos, viva nesse mundo, confiando na plena redenção do Senhor. Nós estamos no nosso cativeiro. Nós estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós devemos aguardar, ansiar, orar para que o Senhor Jesus volte e nos liberte completamente. Você deve olhar para você e para o seu pecado com abominação, mas ao mesmo tempo com grande expectação. Senhor, me livra do corpo desta morte. Como disse o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? E a ideia que Paulo traz ali era a ideia de um castigo que existia na antiguidade, onde o indivíduo era amarrado
a um cadáver. Então imagine o castigo miserável esse, hein? Você vai ser punido, você vai ficar amarrado a um cadáver. O cadáver está apodrecendo e você está ali preso a esse cadáver. Imagina aí o sofrimento, a tristeza. E Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Olhando para o seu pecado. Ele tem isso em mente, ele tem essa punição, ele tem esse castigo. E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Devemos viver a nossa vida. Sim, continuando com os nossos planos, com os nossos projetos, como nós vimos. Mas dizendo, meu lugar não é aqui. Eu posso até construir vinhas, eu posso até construir casas, plantar vinhas, construir casas, plantar pomares, eu posso até casar, eu posso até ter filho, eu posso até ser bem-sucedido, mas a minha alma anela sobre tudo, sobre todas as coisas, a redenção final, a vinda do meu Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Viva a sua vida comum, crendo, confiando na redenção final do Senhor. Citando novamente José, José não viu a redenção acontecer, mas ele cria tanto que a redenção ia acontecer, que o povo ia ser liberto do Egito, que ele dá uma ordem. Olhe, quando vocês forem sair daqui, quando Deus visitar vocês, vocês forem sair daqui, leve meus ossos. Não deixe meus ossos aqui no Egito, não. Leve meus ossos com vocês. Ele cria, ele tinha certeza, ele tinha essa esperança. Leve os meus ossos daqui, eu não vou ficar nesse lugar. Da mesma forma, irmãos, devemos ter essa certeza. O Senhor Jesus vai voltar e vai, de fato, nos livrar desse cativeiro qual nós estamos presos. Embora devemos viver uma vida comum, buscando ao Senhor. Afinal de contas, Ele é soberano sobre a nossa vida. Não vamos parar, não vamos deixar que nada nos detenha. Concluindo, vou trazer agora outra parte daquela canção que eu mencionei no início. E a canção diz assim, continuando, ela diz assim, abre aspas, sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo para sorrir ou cantar. Foi onde nós paramos no início. Mas, continuando, hoje o meu coração quer cantar, pois em breve voltarei para o meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. De fato, irmãos, o mundo é um inimigo nosso. O mundo jaz no maligno. O mundo é uma terra, é um lugar de aflição para o povo de Deus. Deve ser assim. Mas nós não podemos deixar que essa realidade nos faça parar, nos faça desanimar, nos faça adoecer. Pelo contrário, mesmo diante de um cenário hostil como é o nosso mundo, mesmo sendo peregrinos, podemos sim ter uma vida boa de ser vivida. Uma vida cheia de ricos propósitos, porque o Senhor nos dá. Onde honraremos ao Senhor a partir da nossa fé e a partir da crença em seu cuidado e intervenção. Portanto, diante deste mundo, viva a vida comum, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Viva a vida comum, lembrando sempre de buscar a Deus por meio da oração. Mantenha comunhão com Ele. Viva a vida comum, confiando na plena redenção do Senhor. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu, inclusive o mundo, um dos nossos inimigos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? O Senhor não quer que você ande escondido. O Senhor não quer que você ande carregando um peso. O Senhor não quer que você ande subjugado por esse mundo. O Senhor quer que, sim, que você reconheça as dificuldades, mas que busque no Senhor forças para superá-las e continuar vivendo como filho da luz. Foi assim que o Senhor trouxe para os exilados na Babilônia. Senhor, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a pôr em prática aquilo que nós ouvimos nessa noite. Em primeiro lugar, ó Deus, a enxergar esse mundo como de fato deve ser enxergado. Como um lugar de peregrinação. Não nos deixe, ó Deus, ficar em paz nesse mundo. No sentido de nos acomodarmos.
de adotarmos os valores, a ética, o pensamento, a mentalidade, de tomar a forma. Não nos deixa. Dá-nos, primeiramente, esse pensamento como premissa básica. O mundo jaz no maligno. Eu estou numa terra de peregrinação. Eu não estou no meu lugar. Eu estou de passagem. Não posso descansar nesse mundo. Não posso me sentir em paz nesse mundo ou com esse mundo, de acordo com a realidade vigente. Não posso. Mas nos faz entender que mesmo diante disso, eu não preciso também viver assustado, atemorizado, com pena de mim mesmo, escondido, num gueto. Não. Eu posso confiar na tua soberania, continuar vivendo. Colocar diante de ti todos os meus planos, os nossos planos, sabendo que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege. Nos ajuda a fazer isso. Nos ajuda a entender que eu posso buscar o Senhor e andando contigo, buscando o Senhor constantemente em oração, eu vou ter sabedoria e força para me portar nas realidades difíceis que esse mundo nos apresenta. E nos faz sempre ter em mente a redenção final do Senhor, para que possamos sempre anelar pela tua vinda, orar constantemente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que tenhamos esse anseio, um dia ver o nosso Senhor e habitar contigo, novos céus, na nova terra, como a tua palavra nos promete. Portanto, abençoa o teu povo, que está envolvido em contextos difíceis, em situações complexas, recebendo ensinamentos contrários à tua palavra, vivendo situações difíceis. Ajuda, Deus, a agir como cristão e a honrar o Senhor como um bom soldado de Cristo Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dá-nos uma semana embaixo da tua santa proteção e que vivamos a nossa vida comum, honrando ao Senhor em todo o tempo. É assim que nós te oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.